E aí, pessoal, estamos de volta aqui para mais uma aula, continuando dentro daquilo que nós vínhamos falando de aplicação sobre o conceito de polar e apolar. Dessa vez nós vamos falar sobre as interações intermoleculares. Vamos discutir o que é isso e para que serve isso, certo? O que são essas interações intermoleculares? Pessoal, inter, esse prefixo inter, significa entre diferentes. Por exemplo, quando você fala algo internacional, é algo que vem de uma nação diferente. Quando você vai fazer um torneio interclasse, é um torneio entre diferentes classes. E quando você fala de uma interação intermolecular, você está falando de uma interação entre moléculas diferentes, correto? E o que são isso, pessoal? Essas interações são forças que mantêm as moléculas unidas nos compostos moleculares quando elas estão no estado sólido ou no estado líquido. Como assim? Nós estudamos, por exemplo, que quando o composto ele faz a ligação covalente, ele forma moléculas. Então aqui eu estou desenhando algumas moléculas de água. Eu desenhei 3 moléculas de água, certo? Uma coisa que eu comentei com vocês é que moléculas são estruturas independentes uma das outras. Isso aqui é uma estrutura, isso aqui é outra estrutura, isso aqui é outra. Cada molécula é uma estrutura separada. Só que quando eu falo de uma substância que esteja no estado sólido ou no estado líquido, vai ter que ter alguma força que vai manter essas moléculas unidas. Por exemplo, quando eu seguro essa caneta aqui, tá? Eu estou em contato somente com algumas moléculas que constituem essa caneta. Só que quando eu puxo ela, todas as moléculas que constituem a caneta vêm junto. Então o que está acontecendo? Existe alguma força que está mantendo as moléculas aqui da parte de cima da caneta grudado com as moléculas do resto da caneta, do meio e da parte de baixo. Tá? Essas forças, então, como isso aqui é um composto sólido, essas forças que mantêm uma molécula grudada na outra, a gente chama de interação intermolecular. Então, é uma força aqui que gruda uma molécula na outra. De tal forma que se, por exemplo, eu pegasse essa molécula de água aqui e puxasse ela, se houver uma interação intermolecular, as outras duas vão vir junto, porque há uma força que está mantendo elas unidas. Isso, pessoal, acontece quando eu tenho uma substância no estado sólido ou no estado líquido, tá? Aqui nós temos um outro desenho para vocês visualizarem melhor, Temos várias moléculas de água e esses pontinhos pretos aqui, representariam então as interações entre as moléculas, tá? Quando a gente passa a substância para o estado gasoso, essas interações deixam de existir. Então, nesse meu desenho, tá vendo que aqueles risquinhos pretos que eu tinha feito sumiram? Então, nesse caso aqui, pessoal, eu tenho moléculas de água no estado gasoso. Por que no estado gasoso não existem essas interações? Porque, por exemplo, se eu pegar uma molécula de um gás que está bem aqui, onde eu estou apontando, e outra que está bem aqui, se eu mexer essa molécula aqui, não acontece nada com essa, tá? Nas substâncias gasosas, uma molécula ela não interfere na outra. Ao contrário, por exemplo, de substâncias sólidas ou líquidas, né? Se eu mexo aqui, eu vou mexer as outras moléculas também, tá? Então, interações intermoleculares acontecem em substâncias sólidas e substâncias líquidas. Quando você passa para o estado gasoso, você some com essas interações, certo? E agora a gente vai discutir quais são essas interações, da onde que elas surgem, tá, gente? A gente vai ver então 3 interações, beleza? Vamos discutir da onde que elas surgem e como identificar qual interação que está ocorrendo. A primeira interação é conhecida como interação dipolo-dipolo. Ela é uma interação que ocorre entre moléculas polares. Para dar um exemplo para vocês, eu vou desenhar aqui algumas moléculas de HCl. Nós estudamos que o HCl ele é uma molécula polar.
porque ela é formada por 2 átomos só, sendo que o cloro é mais eletronegativo, então ele puxa mais os elétrons para si, ficando parcialmente negativo, enquanto o hidrogênio ele perde os elétrons, ele fica parcialmente positivo. E isso acontece, pessoal, com todas as moléculas de HCl, né? E da onde que surge essa tal da interação intermolecular? Essa molécula aqui, ó, ela tem 2 polos, um positivo e um negativo. Lembra que carga negativa atrai carga positiva? Então, ó, vai surgir uma força de atração entre o polo negativo dessa molécula com o polo positivo de outra. Beleza? Então, o negativo aqui, ó, o cloro de uma gruda no hidrogênio da outra. E assim sucessivamente, ó, o cloro dessa molécula aqui do meio vai grudar com o hidrogênio da molécula da ponta. E se nós colocarmos mais moléculas de HCl, uma seguida da outra, eles vão grudando uma na outra. Então, essa é conhecida como a interação de polo. É a interação entre os 2 polos de uma molécula com os 2 polos de outra molécula. Daí o nome, né? De 2 polo. Certo? É uma interação que vai acontecer com as moléculas classificadas como polares. Tá? E aqui eu trouxe um desenho para exemplificar melhor, ó, representando o HCl como bolinhas, beleza? O Cl a bolinha verde e o H a bolinha branca. E aí vocês notam então que, ó, o H que está positivo gruda no Cl que está negativo e assim uma molécula vai grudando na outra quando eu tenho HCl no estado sólido ou líquido. A interação seria esses risquinhos, esses tracinhos azuis que vocês estão vendo aqui, certo? Outra interação que existe, pessoal, ela é conhecida como ligação de hidrogênio. Essa interação antigamente era chamada de ponte de hidrogênio, só que esse nome aqui é o nome antigo e não está sendo mais utilizado. O nome correto é ligação de hidrogênio. Eu particularmente não gosto desse nome, porque eu acho que acaba confundindo com ligação química. Mas infelizmente é o nome que está sendo utilizado, é o que eu tenho para passar para vocês. Tá? E como que funciona essa interação? Pessoal, essa interação ela vai ocorrer com moléculas muito polares. Aí aqui já surge uma dúvida. O dipolo-dipolo é com molécula polar. A ligação de hidrogênio também. Só que a ligação de hidrogênio tem que ser com moléculas que sejam muito polar. E a questão é, como que eu vou saber se a molécula é muito polar? Tá? Para a molécula ser classificada como muito polar, você vai ter que pegar um dos 3 elementos mais eletronegativos que existe, o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. É facinho de gravar, é só você gravar o FON. E você vai ter que ter uma desses 3 átomos ligado ao hidrogênio, que é o ametal menos eletronegativo que tem. E aí o que vai acontecer, pessoal? Se eu tenho um composto muito eletronegativo com um composto pouco eletronegativo, né? Esse que é muito, ele leva uma grande vantagem na hora de compartilhar os elétrons. Ele vai acabar ficando bastante negativo. E aquele que perdeu vai acabar ficando bastante positivo. Então, gravem isso, tá, pessoal? Se eu tiver hidrogênio ligado a F, ou a O, ou a N, nós vamos ter uma ligação de hidrogênio. E isso é o que acontece, por exemplo, no caso da molécula de água. Nós já discutimos que a molécula de água é uma molécula polar, na qual a parte de cima, onde está o oxigênio, fica negativo, e a parte de baixo, onde estão os hidrogênios, fica positivo, certo? E aí, se eu tiver várias moléculas, uma do lado da outra, o positivo de um vai atrair o negativo da outra, o negativo de uma vai atrair o positivo da outra, e eu vou acabar grudando uma molécula de água junto da outra, certo? Ou seja, se você prestar bem atenção, pessoal, o conceito de ligação de hidrogênio, ele é idêntico ao conceito de dipolo-dipolo. Afinal, aqui era o negativo de uma molécula grudando no positivo da outra. Aqui também, tá?
o negativo de uma grudando com o positivo da outra. E por que tem um nome diferente? O único motivo de se ter um nome diferente, pessoal, é que a ligação de hidrogênio ela é uma interação mais forte que o dipolo-dipolo. Conceitualmente, ela é a mesma, só que ela acaba sendo uma interação mais forte. Se você prestar bastante atenção, essas interações elas funcionam parecida como se eu tivesse vários pedacinhos de ímã. Se eu tenho vários ímãs e vários pedacinhos de ímã e soltar eles, eles vão grudar todos um no outro, porque existe uma força de atração entre um ímã e o outro. Tá? E a diferença entre dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio, eu diria que a ligação de hidrogênio é como se fosse um ímã mais forte. Tá? Ele exerce uma força de atração maior. Só isso, essa é a única diferença. E para você identificar, você procura H ligado a F, O ou N. Tá? Eu trouxe aqui também uma outra imagem, a molécula de água, o oxigênio de vermelho, os hidrogênios de branco, e aí vocês notem que os hidrogênios de uma molécula grudam, interagem com os oxigênios das outras moléculas, certo? E a última interação, conhecida como interação de dipolo induzido. O nome dessa interação é grande, e tem que repetir, dipolo induzido. Para eu não ter que ficar falando essa palavra gigantesca o tempo todo, a gente vai chamar de interação DI-DI, para ganhar tempo, certo? E pessoal, as outras duas interações que nós vimos, elas ocorrem com moléculas polares. O DI-DI vai ser uma interação que vai acontecer com moléculas apolares, certo? E, bem, como que uma molécula vai grudar na outra se ela for apolar, se ela não tiver polos? E esse caso é um caso um pouquinho mais chatinho. Vamos ver, por exemplo, o caso do F2, do flúor. Pessoal, então um flúor, o F2, ele é uma molécula formada por dois átomos iguais, nenhum dos dois é mais eletronegativo que o outro, certo? E então os elétrons eles são igualmente compartilhados entre os dois átomos, você não tem polo positivo nem polo negativo. Se não tem polo, não existe uma força de atração entre uma molécula ou outra. Mas vamos imaginar a seguinte situação. Esses dois elétrons que eu circulei de vermelho, eles estão ali circulando entre os átomos de flúor. Vamos supor que por uma pequena fração, por um pequeno tempinho, esses dois elétrons, por exemplo, ele acaba ficando com o flúor do lado direito. Então, por um pequeno intervalo de tempo, pessoal, tá? Por uma fração ali de tempo, como os dois elétrons ficaram com o flúor da direita, o flúor da direita acabou ficando um pouquinho negativo, porque ele está com os dois elétrons. Enquanto o flúor da esquerda, ele acabou ficando um pouquinho positivo. E isso vai gerar um efeito em cadeia. Por quê? Porque como esse flúor está negativo, ele vai acabar atraindo os elétrons do outro flúor, da outra molécula. Porque como esse flúor ele está negativo, ele vai acabar repelindo os elétrons negativos da outra molécula. Os elétrons dessa molécula aqui, eles não querem ficar próximo de uma carga negativa. Então, o que eles vão fazer? Eles vão tentar ficar o mais distante possível, eles vão fugir ali para o lado direito. Enquanto esse flúor aqui ele vai ficar sem elétron, ele vai acabar ficando positivo. E aí, por um pequeno intervalo de tempo, eu criei cargas. Essas cargas vão fazer com que uma molécula atraia a outra, e eu vou ter a chamada interação de polo induzido. Por que tem esse nome, pessoal? Originalmente, essas moléculas elas não tinham polo. Esses polos foi necessitado que ele tenha sido induzido. Tá? Então, daí vem o nome de polo induzido. E essas cargas que estão sendo criadas aqui, elas são cargas bem fraquinhas. Consequentemente, pessoal, a interação DI-DI, ela vai ser uma interação fraca. Tá? Então, de todas as interações que nós estudamos, sem dúvida alguma, essa aqui vai ser a interação mais fraca. Para exemplificar melhor com o desenho, imagine que nós temos os elétrons aqui, circulando,
E aí, ó, por um pequeno intervalo de tempo, os dois elétrons eles concentram-se aqui, ó, de um lado, né? E aí, ó, notem que esse lado ele acaba ficando negativo e o outro que está sem o elétron acaba ficando positivo. Aí esses elétrons aqui, eles não querem ficar próximo dos outros. Negativo repele negativo. Então os elétrons aqui eles vão fugir o mais distante possível e aqui vai ficar positivo. E nós iremos criar então o tal do dipolo induzido, certo? Essa interação DI-DI, ela também recebe outros nomes. Também pode ser chamada de interação de Van der Waals ou força de London, em homenagem aos cientistas, né, Van der Waals e London, que estudaram esse fenômeno, que estudaram esse processo. Eu não gosto, né, de dar mais nomes para vocês decorarem. Eu vou trabalhar dipolo, ligação hidrogênio, DI-DI. Mas pode ser que apareça em algum exercício, então é importante que vocês saibam que o dipolo induzido é sinônimo de interação de Van der Waals e é sinônimo de força de London, certo? Bem, resumindo aqui, as três interações, pessoal, elas decorrem da atração da carga positiva de uma molécula com a carga negativa da outra. Se você prestar atenção, as três interações que eu passei para vocês, acontece isso. A diferença entre elas está na força. A última que nós vimos, o DI-DI, ela é uma interação fraca. E aí, conforme eu vou indo aqui para cima, as interações elas vão ficando mais fortes. A primeira interação que eu passei para vocês, o dipolo-dipolo, é mais forte que o DI-DI. E a ligação de hidrogênio, ela era das interações a mais forte de todas, né? Ela é mais forte que o dipolo-dipolo. Então, é importante que vocês saibam essa ordem de força entre as interações, porque se a interação for muito forte, né, isso vai dificultar você quebrar, você romper, você separar as moléculas. Lembrando, quando você está separando as moléculas, você está passando ela para o estado gasoso. E qual que é a consequência disso, pessoal? Quanto mais forte a interação, mais difícil é você passar para o estado gasoso e, consequentemente, maior vai ser o ponto de ebulição da substância. O ponto de ebulição é a temperatura que a substância passa para o estado gasoso. Certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, pessoal, eu trouxe três moléculas, etano, metanal e metanol, estão desenhadas estruturas ali. São três moléculas de massa parecida. Lembra das massas atômicas? Que é a soma lá de prótons e nêutrons, né? Os átomos possuem suas massas atômicas. Eu coloquei aqui as massas, pessoal, porque isso vai ser importante. E, por exemplo, qual que vai ser a massa do etano? Ó, cada carbono pesa 12. Eu tenho 2 carbonos, que vai dar 24, e cada hidrogênio pesa 1, né? Então, se cada hidrogênio pesa 1, 24, com esse hidrogênio 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Então, o etano pesa 30. O metanal, ele tem um carbono que pesa 12, um oxigênio que pesa 16, 12 mais 16 dá 28, e 2 hidrogênios, cada um pesa 1, vai dar 30 também. E o metanol, ó, um carbono 12, um oxigênio 16 dá 28, e aí nós temos 4 hidrogênios, cada um pesa 1, 28 mais 4 vai dar 32. Eu coloquei essa questão de massa porque ela vai ser importante mais para frente. Só que nesse caso, o que eu queria mostrar para vocês é que são moléculas de massa bem próxima uma das outras, né? O etano e o metanol têm a mesma massa, o metanol é um pouquinho mais pesado, mas é bem pouco, certo? Então aqui tem escrito já para vocês. Essa questão de massa molar a gente vai estudar só mais para frente. E por que eu estou trazendo isso, pessoal? Primeiro vamos discutir a questão da polaridade. O etano, ele é uma molécula apolar. Como que eu posso saber isso? Ó, nós temos 2 átomos centrais aqui, não temos? Não sobrou elétrons livres em nenhum desses átomos e todos os átomos que estão ligados ao redor dele são iguais, né? Então, ele é uma molécula apolar
Sendo uma molécula apolar, ele faz a interação dipolo induzido, sempre. Pessoal, se você classificou a molécula como apolar, você sabe que é DI, certo? O metanal, ele é uma molécula polar. Qual que era o esqueminha para a gente determinar isso, pessoal? Bem, primeira pergunta, sobra elétrons livres aqui no átomo central, no carbono? E a resposta é não. Quando a gente responde não, a gente faz outra pergunta. Todos os átomos que estão ligados ao central são iguais? E a resposta é não. Nós temos H e nós temos O. Então, se nem todos os átomos são iguais, a molécula ela é polar. Quando a molécula for polar, a gente tem que tentar descobrir, será que é dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio? Para ser ligação de hidrogênio, a gente tem que saber, tem H ligado a F, O ou N? E aí, quando nós olhamos os Hs, o H está ligado a C, está ligado a C. Não tem H ligado a F, nem a O, nem a N. Ou seja, essa molécula aqui, ela faz um dipolo-dipolo. E para finalizar, a nossa última molécula, o metanol. Se você prestar atenção, nós temos dois átomos centrais e em um deles sobra elétrons livres, né? Sobra aqui no oxigênio. Então, se sobra elétrons livres em um dos átomos centrais, nós vamos ter uma molécula polar. Dipolo, ligação de hidrogênio. Pessoal, olhem aqui, ó, nós temos um H ligado a O, não temos? Tá? Se o H está ligado a O, a gente sabe que a interação que é feita é a ligação de hidrogênio. Certo? Então, assim que a gente determina qual que é a interação de cada uma, percebam que eu peguei cada molécula fazendo uma interação e eu posso saber dessas moléculas quem que vai ter um ponto de ebulição maior e quem que vai ter um ponto de ebulição menor. Lembra que eu falei para vocês, ó? Quanto mais forte for a interação, maior o ponto de ebulição. Entre essas moléculas, sem dúvida alguma, a que está fazendo a interação mais forte é o metanol, né? Então, ela com certeza vai ter o maior ponto de ebulição. Já a que está fazendo a interação mais fraca é o etano. Com certeza o etano vai ter o menor ponto de ebulição. Pessoal, para determinar o ponto de ebulição, ou você faz a experiência no laboratório, ou você apela para o Google. E foi isso que eu fiz. Tá? Eu busquei os pontos de ebulição de cada uma das moléculas no Google e coloquei aqui. E olha só, o ponto de ebulição do etano ele é muito baixo, menos 89 graus Celsius. Tá? Por quê? Porque ele faz uma interação fraca, então você não precisa de uma grande temperatura para romper essa interação e ele ir para o estado gasoso. Então, a menos 89 graus Celsius, essa substância, se tivesse líquida, ela já começa a ferver e vira gás. Na temperatura em que a gente vive, o etano ele é uma substância gasosa. Tá? Inclusive, ele está presente um pouquinho, uma pequena quantidade dele no gás de cozinha. O metanol, pessoal. O ponto de ebulição do metanol é menos 19. Tá? É um valor maior do que o etano. Beleza? Menos 19 é uma temperatura maior que menos 89. Mas ainda assim é uma temperatura baixa. E por que o metanol tem uma temperatura maior que o etano? Porque a interação dipolo-dipolo é mais forte que a interação DI-DI. E o metanol, ele já tem um ponto de ebulição, 64,7 positivo. Beleza? Então ele só vira gás nessa temperatura. Na temperatura em que a gente vive, na temperatura ambiente, ele ainda não se transformou numa substância gasosa. E por que ele tem a maior entre as três? Porque ele faz a interação mais forte. Então, mesmo se eu não soubesse os valores, eu conseguia saber quem é o maior e quem é o menor. E vocês vão ter muitos exercícios nesse sentido para fazer. Tá? Vocês vão, olhando a interação, descobrir quem tem a maior temperatura de ebulição e quem tem a menor. Certo? Mas o que acontece, pessoal, se eu, por exemplo, tiver a mesma interação entre as moléculas? Que é o caso que eu trouxe aqui. Por exemplo, o F2 é formado por dois átomos de flúor, cada um possui 7 elétrons. E aí eles vão lá, fazem uma ligação.
tá? E nesse caso aqui são dois átomos iguais, consequentemente é uma molécula apolar, tá? E se a molécula é apolar, ela faz interação DI-DI, tá? Isso quando nós estamos falando do flúor. Se nós pegarmos o cloro, pessoal, o cloro ele é da mesma família do flúor, então ele também possui 7 elétrons. Ele também vai fazer uma ligação química, e aí nós vamos ter uma molécula formada por dois átomos iguais, nós vamos ter uma molécula polar, ela também vai fazer a interação DI-DI, e isso vai acontecer com bromo e com iodo, que são da mesma família. Aí a questão que fica é, como que eu vou saber quem tem um ponto de ebulição maior ou menor se todas elas fizerem a mesma interação? Tem duas coisas que interferem no ponto de ebulição, na força da interação. Uma é o tipo, né, se é dipolo-dipolo, ligação hidrogênio DI-DI, e outra, pessoal, é a massa. Então, quanto maior for a massa da sua molécula, mais forte a interação vai ser. Então, nesse caso aqui, como todas as interações são iguais, a que vai ser mais forte vai ser daquela molécula que possui maior massa. No caso do flúor, F2, nós temos dois átomos que pesam 19. 19 vezes 2, a massa do flúor vai ser 38. O Cl2, dois átomos de cloro que pesa 35,5, vai dar 71. O bromo são dois átomos de bromo que pesam 80, vai dar 160. E o iodo, dois átomos que pesam 127, vai dar 254. Bem, acho que está evidente aqui. O iodo é o mais pesado, vai ter interação mais forte. O flúor é o mais leve, vai ter interação mais fraca. A massa das moléculas ela também interfere na força da interação. E aí, se nós pesquisarmos os pontos de ebulição, o do flúor é extremamente baixo, menos 188,1. O do cloro é baixo, ainda é bastante baixo, menos 34,04, mas notem que é maior do que o flúor. O do bromo já é 58,8 positivo, né? Então, por mais que a interação DI-DI, que é uma interação fraca, essa molécula ela é tão pesada que acaba compensando um pouco, gerando uma interação relativamente forte. E o iodo, que é uma molécula extremamente pesada, possui um ponto de ebulição extremamente alto, 184,3. Ou seja, na hora de você determinar qual que é o ponto de ebulição da molécula, você tem que saber o tipo de interação e você também tem que olhar a massa. Tá? São duas coisas que interferem aí. Eu trouxe aqui algumas imagens ilustrativas para vocês verem, tá? Em condições ambientes, pessoal, tanto o flúor quanto o cloro, eles são gases, né? Porque o flúor ele vira gás a menos 188, qualquer temperatura acima disso ele já é gasoso, o cloro também. Qualquer temperatura acima de menos 34 ele é gasoso, tá? Então eu trouxe aqui as imagens. O bromo, nas condições em que a gente vive, em torno de 25, 30 graus Celsius, ele vai ser líquido, né? Ele só vai passar completamente para o estado gasoso a 58,8. Então o bromo ele é um líquido castanho, como vocês estão vendo. E o iodo ele é uma molécula tão pesada que acaba fazendo uma interação tão forte que nas condições em que a gente vive ele é sólido. Beleza? Então lembre-se, quanto maior a massa, mais forte a interação. E se a interação for muito forte, você vai acabar tendo uma molécula no estado sólido. Vamos fazer um exercício aqui para a gente encerrar essa discussão? Utilizando os conceitos de interação intermoleculares, explique os pontos de ebulição das substâncias a seguir. Então, nós temos o HF, 19,5, HCl, HBr e HI. Se eu for colocar em ordem, o menor ponto de ebulição aqui é o HCl, menos 85. Depois vem o HBr, depois vem o HI, e o maior ponto de ebulição é o HF, é o único positivo. Por que o HCl é o menor? Por que o HF é o maior? É isso que a gente quer discutir. Tá? Vou desenhar aqui as estruturas.
O HF, pessoal, ele é feito pela combinação, então, de um hidrogênio com um flúor. É uma molécula formada por dois átomos, só que nesse caso aqui nós temos dois átomos diferentes. Então, é uma molécula polar. Sendo ela uma molécula polar, ela pode ser dipolo ou ligação de hidrogênio. Temos H ligada a F, O ou N, temos H ligada a F. Então, essa molécula aqui, ela faz uma ligação de hidrogênio. E o HCl? Pessoal, a estrutura do HCl ela é idêntica do HF, porque o cloro ele é da mesma família do flúor, como a gente acabou de ver. Então, se ele é da mesma família do flúor, tá? É uma molécula formada por dois átomos diferentes, polar, só que não temos H ligado a F, não temos H ligado a O e não temos H ligado a N. Então, ela vai acabar fazendo a interação dipolo-dipolo. E aqui, eu já consigo explicar, por exemplo, por que o ponto de ebulição do HF é maior que o HCl. Porque a interação do HF é uma interação mais forte que a do HCl. Concordam? A ligação de hidrogênio é mais forte que o dipolo-dipolo. Se eu for analisar as outras duas moléculas, as outras duas moléculas também são polares. Elas também vão fazer interação dipolo-dipolo. Afinal, não temos H ligado nem a F, nem a O, nem a N em nenhuma delas. E aí, como que eu explico os pontos de ebulição entre essas três moléculas, sendo que todas elas fazem a mesma interação? Aí nós temos que apelar para as massas. Nós acabamos de ver, pessoal, o flúor é o mais leve, depois o cloro, depois o bromo, depois o iodo. Então, com certeza, o HI ele tem uma massa maior que o HBr, que tem uma massa maior que o HCl. E isso explica, como a interação é igual, quem vai ter a interação mais forte é aquele que possui a maior massa. Então, o HI ele é mais forte que o HBr, que é mais forte que o HCl, só que o HCl ele é mais pesado que o HF. Só que ele não ganhou aqui, né? E por que o HCl, mesmo sendo mais pesado, ele não ganhou do HF? Porque a interação feita entre o HF, que é a ligação de hidrogênio, é uma interação mais forte que o HCl, que era dipolo-dipolo. Então, aqui está explicado por quê. O HF ele é maior, porque ele faz ligação de hidrogênio, uma interação mais forte que o dipolo-dipolo. E no caso aqui das outras que fazem a mesma interação, o maior vai ser aquele que for mais pesado. O HI, seguido do HBr, seguido do HCl. Beleza? Então, usando esses conhecimentos, a gente consegue prever qual que vai ser a ordem do ponto de ebulição das substâncias. Fechamos, pessoal?